Senhor, nós queremos agradecer-te, porque podemos confiar em Ti, Senhor, podemos saber que Tu és Deus, que Tu és Senhor, és Rei, és soberano, Senhor, e és amor, como cantamos. Em Ti podemos confiar, Senhor. Eu te quero pedir, Senhor, pela Madalena, que Tu a abençoes. Naquele parto, Senhor, sejas com ela, lhe dês a força que ela precisa, Senhor, que tudo corra bem. Dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, Senhor, e que Maria Clara possa ter um bom parto, possa nascer para a alegria da família e também nossa, Senhor. Pedimos a Tua bênção por ela, Senhor. Dirige-nos agora no estudo da Tua palavra e dá-nos a ousadia de ouvi-la com temor e de aceitar na nossa vida. Este é o nosso pedido em nome de Cristo, Senhor. Amém. Os irmãos podem abrir no livro de Ruth. Livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth conta-nos a história de uma família. Uma família que viveu, como diz logo no início, no tempo dos juízes. E eles experimentaram muitas coisas. Quase que experimentaram tudo o que a vida tinha para experimentar. Eles passaram bons momentos, passaram momentos de grande aflição, momentos muito difíceis, de sofrimento, de desespero. Uma mulher, ou um homem e a sua esposa, e 2 filhos, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, decidem emigrar, porque na sua terra havia fome. E na terra da imigração depois vai surgir uma série de dificuldades em que a família vai ficar reduzida a Noemi e às suas noras. Os irmãos já acompanharam a semana passada também com o pastor Alcir, mas gostava de situar esta história, porque logo no início do livro diz-nos que foi no tempo dos juízes, e não é à toa que o escritor coloca, que situa a história neste tempo. E é importante nós compreendermos. Tempo de juízes, não é muito fácil identificar o ano em que começou, em que acabou, mas andará por volta do ano 360 a 1060, ou 1060 a 360 antes de Cristo. E talvez uma expressão que possa definir este tempo é quando o autor diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Foi uma época em que o povo viveu uma grande instabilidade. Israel, os irmãos lembram-se que sob a mão de Josué entra na terra prometida, na terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, que sobre a liderança de Josué ele consegue vencer as maiores forças daquela terra, contudo, não expulsam completamente os cananeus. Israel, enquanto nação, passou a partilhar aquela terra
que era devida ao seu povo com outras nações pagãs, idólatras. E a desobediência de Israel na missão de conquistar a terra permitiu então que os cananeus continuassem com cidades fortes, como a cidade de Taanac e Megido. Após a morte de Josué, os israelitas ficaram sem um grande líder, ficaram sem uma liderança nacional, ficaram sem uma liderança espiritual, e o que vai acontecer é que na geração a seguir, logo na geração a seguir, Juízes 2:10, nos diz que que o povo já não conhecia ao Senhor. Os filhos daquela geração abençoada já não conheciam ao Senhor. E o tempo dos juízes mostra-nos isto. Constantemente, o povo de Deus se esquecia de Deus. E era curioso que se esquecia quando as coisas estavam melhores. Quando o povo estava a prosperar, quando as coisas estavam bem, o povo então esquecia-se de Deus e virava-se para os deuses dos povos que lá tinham ficado, especialmente Baal. Havia um género de um carrossel espiritual. Acontecia que quando o povo começava a desviar-se do Senhor, acontecia então que as coisas começavam a correr mal. E o povo começava a perder as suas colheitas, começava a ser subjugado pelos inimigos e a vida tornava-se impossível sem Deus. Quando a vida se tornava impossível sem Deus, lá eles clamavam ao Senhor e o Senhor levantava um homem ou uma mulher, um juiz na terra, que ajudava o povo a voltar-se para Deus, a caminhar em fidelidade. E quando caminhavam em fidelidade, então o povo era abençoado, era feliz, era próspero e a vida tornava-se abundante. Mas quando a vida se tornava abundante, eles esqueciam-se outra vez do Senhor e voltavam tudo à mesma coisa. Dá a ideia que neste livro de Ruth, que a fome que foi originada deveu-se então a este período de infidelidade. Mas é curioso que esta família de Elimeleque, vivia em Belém de Judá. E como ouvimos a semana passada, Belém significa casa do pão. Pode ser também traduzido por lugar de fartura, lugar de comida ou lugar de vida abastada. E a família que vivia na casa do pão, é exatamente, o problema é a falta de pão. E sente-se obrigada a emigrar para uma terra inimiga, a terra de Moab. Então, se a fome ou a miséria que estava a acontecer em Judá era um drama, as coisas ficaram piores quando chegam a Moab e Elimeleque morre. O chefe da família, o sustento da casa, morre. Mas os males não acabaram por aqui. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion, casam com duas moabitas e passado algum tempo também eles morrem. Então temos Noemi numa terra estranha, onde viu morrer o seu marido e onde enterrou 2 filhos. Vê-se sem sustento e à partida sem a possibilidade de ter uma vida digna. Então, ela ouve falar que Deus havia visitado o seu povo, que Deus tinha voltado a abençoar o seu povo. E dentro daquele cenário caótico, ela pensa, bem, vou voltar para a minha terra, vou voltar para um lugar onde o Senhor está a abençoar. Só que há um problema, é que ela tinha ao seu encargo 2 noras moabitas. Ela não tinha como as sustentar e os moabitas não eram bem-vindos em Judá, em Israel. Os moabitas, apesar de serem parentes dos israelitas, foram sempre inimigos. Sempre inimigos. Os moabitas, eles opuseram-se ao retorno de Israel do Egito. E eles tinham como Deus Quesmós, uma das formas de se dizer,
o nome deste Deus. E o Deus Quesmós tinha como grande inimigo o Deus de Israel. O povo de Israel. Era um Deus cruel, um Deus que se alegrava de sacrifícios humanos. Muitas crianças eram mortas a Quesmós para que ele deixasse de castigar o povo com a sua ira. Era um Deus irado, um Deus caprichoso, um Deus que exigia a morte humana, um Deus que pensava unicamente em si e em satisfazer-se à conta do povo. Em Deuteronômio 23:3 refere que os moabitas estavam proibidos de entrar na terra de Israel até à 10ª geração. Então, eram pessoas que não eram bem-vindas a Israel por toda a idolatria que tinham na sua vida. Capítulo 1, versículo 12. Então, quando da decisão de Noemi voltar à terra, ela conversa com as suas noras e vai tentar forçá-las a não a acompanharem e voltarem para a casa paterna, para a casa dos seus pais. Diz assim: tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então, Noemi não tinha sustento para sustentar as suas noras. Ela era idosa e naqueles tempos, quando uma mulher ficava viúva, o marido, ou melhor, o seu cunhado, assumia-a como esposa. Neste caso, Noemi não tinha mais filhos, por isso mais nenhum homem podia assumir aquelas duas esposas como por esposas e sustentá-las. Então Noemi diz-lhe que era idosa e que não podia ter mais filhos, e mesmo que se naquele momento ficasse grávida, se ela casasse, se no momento mais rápido ela engravidasse, elas teriam de passar ainda muitos anos à espera que aquele filho crescesse e se tornasse homens para tomá-las por esposa. E teria passado a vida delas. E elas teriam muito provavelmente ter perdido a oportunidade de serem mães. Então, humanamente, era mais aconselhável elas voltarem para a casa paterna e serem cuidados pela família. Noemi não tinha nada para oferecer. Ela estava pobre, ela tinha a ideia de que Deus tinha voltado contra ela. É muito interessante isto, porque muitas vezes acontecem-nos coisas más e dizemos assim, é o diabo andou aqui e fez-nos alguma coisa mal. Naquele tempo não. Eles compreendiam que a soberania de Deus era tão grande que nada podia fugir das mãos de Deus. Então, o bom que acontecia era Deus e o mau que acontecia era Deus que permitia também. E ela não compreendia toda aquela desgraça, não compreendia se calhar a fome, a morte do marido, a morte dos filhos, e ela disse, mas como é que Deus me permitiu sofrer isto tudo? A mão do Senhor veio contra mim, eu estou a sofrer, Deus afastou-se de mim, Deus veio contra mim. A ideia que o pastor Alcir falou, não é? Como um guerreiro que lança uma lança sobre nós. Era esse o sentimento que ela tinha. Ela não tinha nada para oferecer, então diz às noras, olha, o melhor é vocês voltarem para a casa dos vossos pais, porque lá com certeza cuidarão de vós. E há momentos assim na nossa vida,
há momentos em que parece que está tudo negro, que o sofrimento nos esmaga. Há momentos em que parece que o sol não vai brilhar mais. Humanamente, era melhor elas voltarem para a casa dos pais. No versículo 21 diz-nos: ditosa eu parti, porém o Senhor não me fez voltar pobre. Porque pois me chameis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então ela sentia todo este peso. Ela sentia todo este peso. Mas também não deixa de ser verdade que, apesar de ela não compreender o seu sofrimento, ela, quando ouve falar que Deus estava a abençoar o seu povo, ela não vira costas a Deus e ela quer voltar para o seu povo onde Deus está a derramar bênção. E assim acontece. Orfa compreende as razões da sua sogra e o cenário é muito emocionante. Elas choram agarradas umas às outras. Orfa dá-lhe um beijo que significava um respeito, significava admiração, até submissão. Foi dessa forma que Judas traiu a Cristo, foi com um beijo, e a palavra refere isso. Ela despede-se com um beijo de admiração, de honra, em lágrimas, e volta para a casa dos seus pais. Mas o texto que lemos diz-nos: porém, Ruth apegou-se à sua sogra. Versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E os versículos que se seguem são lindíssimos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo então Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Muitos casais usam esta passagem nas cerimónias de casamento, ou até mesmo nos votos. E, de facto, esta declaração é uma declaração de amor, é uma declaração de aliança, só que é proferida entre uma nora e uma sogra. Acho que só a Bíblia para se lembrar disto. Por isso, se a Bíblia diz que é possível, é possível. Costuma-se dizer que a nora da nossa mulher é sempre uma boa pessoa, não é? Há sempre a sogra da nossa mulher é sempre uma boa pessoa. Há sempre uma boa sogra, que é da nossa mulher, não é? Mas esta passagem, de facto, é lindíssima. É lindíssima. Eu creio que a grande diferença entre Ruth e Orfa é que Ruth, em algum momento, ela creu no Deus de Israel. Não se trata apenas de um sentimento de amor pela sogra, e vemos que a amava muito. Eu creio que Orfa, da maneira como a Bíblia reflete a despedida, que Orfa também amava Noemi. Despediu-se com choro e com um beijo. A diferença entre Orfa e Ruth é que Ruth creu no Deus Yahvé, no Deus de Israel. Apesar das circunstâncias da família serem catastróficas, apesar do sofrimento, apesar da morte do marido, apesar de não ter um plano familiar, ou o plano familiar dela ter ido por água abaixo,
apesar de não ter um futuro muito promissor à sua frente, ela, em algum momento, creu em Deus. Ou seja, ela creu no Deus de Israel, apesar das circunstâncias. Porque, ao contrário do Deus do seu povo, o Deus de Israel é o Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que abençoa, um Deus que cuida, que protege, que vai à frente do seu povo, abrindo caminho onde é impossível o povo passar. Essa é a sua história. É o Deus que liberta o povo do Egito e que o faz passar por um mar vermelho, por o meio do mar vermelho, e que o sustenta e prospera no deserto e lhe oferece uma terra que emana leite e mel. Este é o Deus de Israel. Enquanto o Deus de Moabe era um Deus carrasco, um Deus criminoso, que se servia das pessoas. Em algum momento ela compreendeu a diferença de seguir o seu Deus, ou o Deus do seu povo, e o Deus de Israel. E ela assumiu o compromisso com Deus e passou a viver numa aliança com o Deus de Israel. A vida de Ruth, a partir daqui, nós vamos ver que ela retrata o caráter de Deus. Ela revela o caráter de uma pessoa transformada por Yahvé. Então ela diz: onde quer que fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. A ideia é muito interessante, porque no texto original transmite a ideia de passarmos uma noite. Ou seja, de ficar hospedado em algum lugar. Por outras palavras, se a vida de Noemi se tornasse uma peregrinação, se ela não tivesse onde assentar tendas, ainda assim, Ruth a acompanharia. Ainda assim, Ruth não a deixaria para trás. Nem iria para outro lugar onde não estivesse a sua sogra. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma pessoa não abre mão do seu povo, nem dos seus deuses, nem dos seus costumes, mas Ruth abdicou de tudo isso, porque ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus da aliança, no Deus de amor. Faz lembrar a prostituta Raabe, que abdicou do seu povo porque creu no poder de Yahvé. E também a prostituta Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela abdicou do seu povo porque ela creu no Senhor Deus. E continua no versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça ao Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Só a morte me poderá separar de ti, minha sogra. Foi isto que ela disse a Ruth. Ela vai mais longe. Ela faz aquilo que se chama uma imprecação para si mesma, ou seja, ela diz, faça ao Senhor o que bem lhe aprouver, se não for a morte que me separe de ti. Por outras palavras, ela diz o seguinte: que o Senhor me castigue com todo o rigor, que o Senhor não se poupe contra mim, se não for apenas a morte que me separe de ti. Ela chama para si a maldição se porventura não viver com o compromisso de fidelidade à sua sogra. Então aqui, nesta passagem, nós vemos uma aliança. Isto é uma aliança. Uma aliança familiar, é um pacto. É um pacto entre pessoas.
tendo Deus como testemunha. Ruth é de uma grandeza de caráter extraordinário. Para ela seria, vamos pôr na posição dela, seria mais fácil ir embora. Seria mais fácil tentar recomeçar a vida noutro sítio. Se fosse hoje, ouviríamos muitas pessoas no lugar de Ruth dizer assim: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Mas Ruth ensina-nos o que é uma aliança dentro da família. A amizade, o amor de quem decide viver uma vida de aliança com o outro. Independentemente dos problemas, dos desgostos de vida, Ruth está a dizer que existe um compromisso de vida, existe um compromisso de amizade, um compromisso de amor, um compromisso de cuidado que a ligava à sua sogra. E esse compromisso que tinha com Noemi estava debaixo da soberania da provisão de Deus. O compromisso que ela assumiu de vida com a sua sogra era à prova de bala. É isto que está a dizer. É este o sentimento que ela tem quando profere estas palavras perante a sua sogra. E Deus alegrou-se do compromisso familiar de Ruth. E na dependência de Deus, ela vai passar por aquela fase negra da sua vida, pelo vale da sombra da morte, e vai tornar-se bênção para muitos. Pois ela torna-se bisavó de Davi, e também ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Meus queridos, as famílias cristãs começam com um pacto, começam com uma aliança. Não é à toa que num casamento, homem e mulher proferem os seus votos diante de Deus e das testemunhas. E os votos não são apenas palavras românticas que ficam bem numa cerimónia de casamento. Os votos são cláusulas. Os votos são cláusulas da aliança que os cônjuges assumem diante de Deus e das testemunhas. Eu, Rui, recebo-te por minha esposa, a ti, Adriana, e prometo a partir deste dia, diante de Deus e de todos os presentes, ser-te fiel, amar-te, servir-te, honrar-te, proteger-te, respeitar-te, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria como na tristeza, até que a morte nos... São bonitas? Foi isto mais ou menos que o príncipe agora proferiu à princesa. É verdade. Vejam os votos, altamente bíblicos. E quando lhe estava a colocar o anel no dedo, ele diz-lhe mais ou menos: com o meu corpo eu te honro, o que eu sou é teu e o que eu tenho partido contigo. Isto é uma aliança de vida. E hoje, irmãos, concordarão comigo, quando podemos ver que o divórcio tornou-se tão corriqueiro que até entrou nas nossas igrejas. Mas em Malaquias 2,16, Deus diz que abomina o divórcio. Aquela ideia, eu tenho direito a ser feliz, é uma mentira que o diabo tem usado para destruir famílias. Tem privado muitas crianças de viver com pai e mãe. O divórcio só poderá ser realizado em condições muito específicas, segundo as Escrituras, e que resultam da quebra da aliança. Por isso a Bíblia fala em adultério, em Mateus 19, com uma cláusula de exceção.
para que um casamento seja destruído. Mas o divórcio nunca é uma boa solução e não é uma coisa que agrada a Deus. A família cristã deve ser um bunker quer para cônjuges ou filhos, ou mesmo entre irmãos. A família cristã é um lugar de refúgio, de proteção, é um lugar de segurança. Na família, aprende-se a viver sob a proteção daqueles que mais nos amam, daqueles que decidem ficar connosco sempre, aconteça o que acontecer. Na família, aprendemos a lutar pelo bem de todos. Na família cristã, aprendemos a suportar uns aos outros e a passar pelas catástrofes da vida, se elas vierem a acontecer. Na família cristã, aprendemos a ser amigos, aprendemos o caráter de Deus nos nossos relacionamentos. Aprendemos a ver Deus com a sua graça e com a sua misericórdia. A mágoa, o ódio, a indiferença, o egoísmo, aquelas palavras torpes que corroem um ser por dentro, são armas que o inimigo tem usado para destruir as famílias. Devemos estar atentos. Devemos estar atentos. E não aceitar que esse tipo de lixo entre na nossa casa. É necessário entregarmos ao Senhor as nossas famílias para que Ele as possa abençoar e proteger. A Escritura é muito clara. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão. Mas o Senhor, àqueles que confiam nele, o dá. Até durante a noite. E se as nossas famílias têm que estar no Senhor. A diferença entre uma família cristã é Deus. E Noemi, a Ruth faz os votos de uma família cristã. Não é entre homem e mulher, mas é uma família. É o que ela tem, é a sua sogra. E ela decide que, independentemente do que vier a acontecer, ela vai estar presente. E que não é circunstância alguma da vida que a vai fazer separar da sua sogra. E das palavras, ela vai para a prática. Os irmãos vejam no capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu amigo, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entre aspas, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gravelas após os segadores. Assim ela veio, desde manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que teve na choça. Então disse Boaz a Ruth: filha minha, não vás escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos te tiraram. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me podes favorecer
e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz. Agora veja o testemunho dela. Bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, e depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a recompensa do Senhor. Ela diz no versículo 2, deixa-me ir apanhar espigas. Havia um grande perigo. Ruth era uma moabita, os moabitas eram inimigos, não eram bem-vindos em Israel. Ruth era jovem, nos campos trabalhavam maioritariamente homens, e era quase inevitável que ela não fosse violada naqueles campos. Por isso, Boaz as coloca junto das outras mulheres e dá ordens aos servos que não lhe tocassem. Ruth sabia que a sua sogra era idosa, não tinha condições de procurar sustento, mas ela, pelo bem da família, dispõe-se a ir trabalhar naqueles campos. Ela, mais uma vez, esquece dela própria, confia em Deus e segue atrás dos ceifeiros. Ela vai à luta, vai trabalhar, ela vai colher espigas. Era o emprego mais pobre que se podia ter. Ela colhia o que os outros deixavam para trás, os restos das colheitas. Mas ela fê-lo para que a família se tornasse unida e sobrevivesse, ela e Noemi. E se era necessário trabalhar muito, ela estava disposta a fazê-lo. Sabem? Para que a família se mantenha, nós muitas vezes temos que abdicar de nós próprios e da nossa vontade. E Ruth é um exemplo disso. Ela foi buscar emprego entre os mais pobres. Era o sonho da vida dela? Não. Era o sonho da vida dela? Não. Mas ela abdicou do sonho da sua vida, abdicou dela própria para trabalhar em função da família. Quando assumimos uma aliança de família, nós devemos fazer diante de Deus. E o nosso compromisso não é só com a nossa esposa, com o nosso marido, é com Deus. É com Deus. E Deus não se alegra do voto de tolos. Aquilo que nós dizemos diante de Deus é válido até que a morte nos separe. Ruth é um exemplo de alguém que assumiu uma aliança e que estava disposto a abdicar até de si própria para bem da família. E isto é um exemplo para nós. Aconteça o que acontecer, uma família cristã não se separa. Não se separa. Às vezes temos que chorar, outros momentos nós rimos, há circunstâncias difíceis. Mas aquilo que nós dissemos diante do Senhor, o Senhor continua a tomar em conta. A diferença entre uma família cristã e uma família do mundo é que nós proferimos votos diante de Yahvé. E Ele tem poder para mudar a nossa sorte. Por coincidência, ela foi aos campos de Boaz, porque Deus assim o quis. E Boaz, homem rico, temente ao Senhor, um tipo de Cristo, que age com as pessoas como Cristo age conosco, que agiu com ela como Cristo age conosco, vai a ser o seu marido. E ela vai dar à luz Obed. E Obed é avô de Davi. E a esperança, e de um cenário completamente negro, de falta de esperança, surge a maior luz do mundo, Jesus Cristo. Porque Deus continua a ser Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É preciso que o povo seja fiel ao Senhor e aos compromissos que profere diante do Senhor. Por isso, se em algum momento da nossa vida nós passarmos por uma crise familiar, se passarmos por aqueles momentos em que mais fácil é ir embora,
eu quero lhe pedir que dobre os seus joelhos no chão e ore ao Senhor e peça a ajuda do alto. Porque com Deus não há problema algum que não se possa resolver. E que Deus derrame a sua graça sobre as nossas famílias. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Terminar de uma maneira diferente. Quem tem o seu esposo ou sua esposa, ore 2 a 2. Quem tem um irmão, ore com o seu irmão. Quem está sozinho, junte-se a outra pessoa que esteja sozinho e ore pela sua casa. E vamos pedir pelas nossas famílias. Vamos colocar as nossas famílias diante do nosso Deus. Amém? Eu terminarei este tempo muito rapidamente. 1 minuto para orarmos em famílias ou pelas famílias uns dos outros. Oremos. Senhor Deus, agradeço muito, Senhor, pelo Rui e pelo marido que me deste, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor. Queremos mais uma vez, Senhor, consagrar-nos a Ti, Pai, e pedir-te, Senhor, que Tu abençoes a nossa casa, Senhor, o nosso casamento, os nossos meninos, Senhor, que eles venham todos sempre a ser Teus e a servir-te, Senhor. Te louvamos, Senhor, pedimos a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ajuda-nos a viver num compromisso contigo, Senhor. Ajuda-nos a viver em fidelidade contigo e em fidelidade com a nossa casa. Queremos pedir a Tua bênção sobre nós. E dá-nos a coragem, a ousadia, neste mundo caído em que o divórcio, as separações familiares, os cortes de relacionamentos entre irmãos são abundantes. Nós a decidirmos viver diferente da maneira como Tu nos ensinaste. Senhor Deus, sobre a nossa casa, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua proteção. Pois nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Uma semana abençoada para todos.